Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Aqui é Raul Justilores e a gente recebe hoje o arquiteto Arthur Casas, que é um dos arquitetos não só mais bem-sucedidos do país, mas que por muitos anos era ligado a um arquiteto do luxo. Ele fez o Hotel Emiliano, o Shopping Cidade Jardim, a Gaister em Nova York, a loja do Herkovich em Tóquio. Mas a gente vai começar falando de praças e de espaço público, porque ninguém gosta de ficar fechado aí numa gavetinha, numa caixinha. Ele já apareceu na coluna da Vejinha São Paulo Sonha com um projeto para a Praça da Sé. Então a primeira pergunta é: o que você imagina aí para uma grande praça? Olha, a grande questão da praça é você criar uma situação onde as pessoas de diversos padrões, níveis diferentes, sociais e culturais, elas se interagem de uma forma harmônica. Eu percebo, por exemplo, a grande questão quando eu cheguei para ver, para conhecer, fazia anos que eu não ia na Praça da Sé. Para ser muito sincero com você, meu tio tinha um escritório ali perto de um advogado e eu ia com ele às vezes almoçar, mas há muito tempo que ele já mudou, o escritório não está mais ali. Enfim, a Praça da Sé para mim estava um lugar que há muito tempo eu não ia, eu cheguei lá e fiquei assustado. Antigamente o problema era a trombadinha, né? E eu acho que menos que trombadinha hoje, porque as pessoas estão mais acostumadas a guardar o dinheiro no lugar certo, não andar de relógio, etc. Mas o problema é a presença de pessoas em situação de rua, que tem um hábito diferente do nosso, da classe média, enfim. Né? Eles usam a rua como a casa deles. Em todo sentido, eles comem, eles vão ao banheiro, eles dormem, tudo acontece numa situação dessa. Então, assim, o grande problema, a questão da Praça da Sé foi o primeiro ponto que eu comecei a levar a minha equipe junto, é perceber que essa questão de várias escadinhas e vários lugares onde as pessoas podem se acomodar e se criar uma situação de dormitório ali tinham que ser resolvidas e o primeiro gesto nosso foi criar uma topografia diferente para a Praça da Sé. A gente fez a pedido da Associação dos Advogados e submetemos isso ao Dória, que evidentemente a primeira coisa que falou para a gente na reunião, falou: não temos dinheiro para isso, mas eu estava aguardando que a associação trouxesse o dinheiro para isso acontecer, e que não aconteceu, né? Esses projetos acabam acontecendo muito. Inclusive a primeira concurso que a gente ganhou, há uns 10 anos atrás eu resolvi entrar em concurso, estava já querendo partir para uma outra escala de projeto, sair da escala residencial, e enfim. E ganhamos o concurso da revitalização do Pelourinho, em Salvador, mas o Pelourinho, na verdade, eram os Largos do Pelourinho. É dentro do Pelourinho, mas era uma região específica do Pelourinho, onde já acontecem algumas atividades culturais ali. E detectamos vários problemas ali. Era um projeto muito barato de ser implementado, um projeto de 20 milhões de reais na época. Na época era até menos, hoje seria um projeto de 20 milhões. E que não foi. Gastou em Copa Olimpíada era nada. E eu fui pago para isso, né? Você ganha um concurso aberto, né? Um concurso onde todo mundo pode participar e só se revela o nome no final, quando se abrem as propostas. E a gente ganhou, foi pago para fazer isso. E o projeto foi todo detalhado. E quando muda de uma gestão para outra, né? Se o partido não for o mesmo, a coisa não se leva adiante. Estaca zero e não acontece. Então, ganhamos outros concursos também dentro desse caminho, mas eu desisti completamente de tentar trabalhar para o Estado. Porque a gente sabe que o Estado nosso, além de estar falido, tem essa questão política também. Então, além de não ter dinheiro, não tem continuidade. Exatamente. Então, hoje eu acredito muito mais no setor privado para mudar as cidades. Eu acho que está na mão deles, na verdade. Eu acho que as cidades hoje no Brasil, elas têm tanto problema. Né? Você pega São Paulo, por exemplo, por que eu vou colocar o dinheiro em Pinheiros, por exemplo, do município, se eu tenho a cidade de Ademar com tanto problema, né? Enfim, toda essa área de periferia e Jardim Ângela, etc. Eu acho que realmente os recursos têm que ser alocados nessas regiões e não nas regiões centrais valorizadas, onde se pode, inclusive, se ganhar dinheiro
com algumas ações da área privada. E você poderia dar um exemplo? A gente estava conversando antes de começar a gravar que você pensa muito em praças vizinhas ou lindantes aí com novos empreendimentos imobiliários. Que às vezes você vê aí um novo condomínio luxuoso surgindo e logo na frente tem uma calçada minúscula, estreita, habitualmente maltratada. Como esses novos empreendimentos imobiliários podem de fato melhorar o entorno? Olha, tivemos aí uma grata lei aí, né, que veio com a questão da fachada ativa. Do plano diretor. Com o plano diretor e a fachada ativa, especificamente a fachada ativa, que eu acho que ela, se você pensar no empreendimento, já imaginando essa fachada ativa, o que vai acontecer nessa fachada ativa, o que você não pode fazer, eu estou com muito menos empreendimentos onde você imagina um edifício e embaixo tem loja para alugar. Né, sabe? Agora vamos alugar, aluga-se lá na porta e vai ver. Eu acho que esses edifícios já tem que ser pensado, já tem que ter imaginado qual tipo de comércio, qual tipo de estabelecimento que vai estar ali. Aquilo vai, inclusive, primeiro de tudo, ele vai impactar o próprio empreendimento. E o segundo, ele vai impactar toda a neighborhood, a vizinhança. Né? Então, assim, isso é importante que esses empreendimentos já saiam com essa questão já resolvida. Eu tenho visto alguns que já saem com essa questão resolvida e outros que não. Então, por exemplo... muito diferente, né? Colocar uma farmácia e uma agência bancária ou colocar um coworking, uma sorveteria, um café no térreo. Né? Eu tive há pouco tempo, semana passada, eu estava visitando em Lisboa um lugar chamado LX, que é uma fábrica desativada e foi desativada, era uma gráfica, na verdade, e onde algum empreendedor, eu não sei se ele comprou, se ele alugou, isso não importa, mas ele transformou aquilo num bairrozinho, num pequeno bairro. E o que é transformar num pequeno bairro bom? É com diferentes pessoas usando aquele lugar em diferentes momentos do dia e com diferentes funções. Não adianta você fazer um lugar só de bares e restaurantes que funcionam só à noite e fecham durante o dia. É isso que acontece mais ou menos, por exemplo, você vai na Rua Mauri, por exemplo. Né? Bares e restaurantes, quer dizer, nada acontece. Tudo bem, tem escritórios, mas basicamente não tem loja, não tem uma. Enfim, não tem nada que leve a pessoa a ir lá a não ser ir para o restaurante. Isso eu acho um pouco. É muito ruim isso, no meu ponto de vista. Setorizado, né? Aliás, eu tô. Assim, só para dar um parênteses, eu tô tão ligado nessa história de urbanismo e cidade e transformação de cidade que recentemente eu reli a Jane Jacobs. Claro. e curiosamente, né, as ideias que estão ali, que nós estamos discutindo aqui nesse momento, vão de encontro de coisas que ela falava 60 anos atrás. Né? Não estamos falando de 10, de 60 anos atrás. Né? Se você for imaginar como é que era um automóvel 60 anos atrás, você começa a imaginar como que isso daí podia estar fora do tempo dele. Né? As ideias podiam estar fora do tempo, mas não estão. Então, assim, essas coisas ainda continuam, essas questões ainda continuam sendo as mesmas. A cidade ideal é uma cidade que ela traz vários tipos de pessoas, serviços, funções e horários diferentes no mesmo lugar. Claro, né? claro. Não tem. Eu, por exemplo, eu cresci no bairro tipo Cidade Jardim. Claro. Né? Num desses condomínios. Da Companhia City. Num dessas da Companhia City. E eu confesso que na época que eu era criança, era legal, porque as pessoas brincavam na rua e você sabia quem era o teu vizinho. Então você tinha uma relação, você sabia exatamente quem era o teu vizinho, da frente, do lado, você podia até não ser amigo, mas você cumprimentava, você tinha uma... Eu moro há 30 anos no Pacaembu, não sei o nome dos meus vizinhos, não os conheço. Não tenho ideia de quem seja. Então o encontro não é estimulado nesse formato. E aquela coisa, né, de mesmo bairros de classe média alta, como era o que eu nasci, as pessoas tocavam, você saía e tocava campainha no seu vizinho para ir brincar, para jogar bola, sabe? Tipo, existia uma relação de andar de mobilete, de bicicleta, disso, daquilo. Você tinha uma relação ali de bairro que hoje não existe mais e não vai voltar a ter. Provavelmente esse tipo de bairro não vai voltar a ter. Então a gente tem que entender que essas coisas mudaram e que é necessário, para existir esse tipo de relação entre as pessoas, essas coisas serem provocadas de alguma forma.
Tem que ter o café na esquina, né? Que no Pacaembu não seria permitido, né? Mas você vê que Ou coisa... academia de ginástica. Mas eu vejo, por exemplo, o Pacaembu não, mas, por exemplo, nós tomamos um café num lugar que é na rua Itacolomi. Você encontra um monte de gente ali, porque é um lugar que você pode parar o cachorro, etc. Então, assim, existe uma... É possível você restabelecer essa relação de bairro, de alguma forma. Mas é necessário você, de uma certa forma, em alguns lugares em São Paulo, né, isso ser provocado. Isso tem que ser provocado. Tem que ser provocado por quem? Por quem tem essa visão e consegue entender que alguns lugares podem ser transformados, inclusive as pessoas vão ganhar dinheiro fazendo isso. Eu até queria aproveitar isso, porque alguns dos bairros mais caros da cidade, ou mais valorizados, foram para um caminho diametralmente oposto do que você está descrevendo, né? Há quarteirões e quarteirões na Vila Nova Conceição, por exemplo, de prédios com muros muito altos, onde não há comércio, onde você pega carro, às vezes, para ir para a farmácia mais próxima, a padaria mais próxima. Agora, com esse plano diretor, a fachada ativa que você acabou de comentar, como você vê aí o papel, então, do incorporador, de quem está construindo, em transformar essa vizinhança, né? Ou seja, fazer com que essa rua, que esses novos moradores, de fato, possam sair para caminhar, possam olhar que calçada, que praça, que jardim você visualiza que possa ser produzido por esses incorporadores? Olha, primeiro é o seguinte, eu acho que os incorporadores e os arquitetos também, eles são muito desunidos. Devia haver uma união maior. Devia ter Eu lembro até que no seu livro você falava das reuniões que tinham lá no prédio do RIP, né? Isso. Entre os arquitetos. Só isso não existe mais. A gente deveria ser um pouco mais unido. Parece que existe uma situação de beligerância ali por conta de mercado, etc., que a gente tem que tirar isso daqui, né? Acabar com isso de uma certa forma. E os incorporadores também. Os incorporadores... Então, assim, eu não consigo entender 3 incorporadores no mesmo quarteirão fazendo empreendimentos diversos e, às vezes, concorrentes, né? Não se juntarem em algum momento para transformar aquele quarteirão, aquela rua, aquele pedaço de espaço ali, transformar aquilo para eles, inclusive, imprimirem preço no próprio produto deles. Vamos pensar sobre o aspecto monetário, entendeu? Não às vezes é o mais sensível. Que eles vão ficar mais sensibilizados. Olha, isso daqui vocês vão ganhar mais. Vai valorizar mais o seu produto, entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, eu não estou vendo nenhum movimento, ou talvez eu esteja errado, você está mais bem informado do que eu, de acontecer isso na Rebouças. Eu vejo empreendimentos absurdos ali, eu falei, mas será que alguém não se juntou, esse cara com aquele outro que está a 50 metros, vamos transformar essa calçada, vamos colocar, embutir esses fios, vamos fazer um equipamento urbano, transformar essa rua num lugar um pouco mais amigável, né? Ela meio que ela joga para longe o pedestre, né? Não dá vontade, eu vou descer a Rebouças a pé. Quem quer fazer isso, né? Então, hoje em dia, ninguém. Então, assim, eu acho que falta essa união. As pessoas vão... Porque, assim, o investimento é muito pouco se você juntar 3 ou 4. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo um projeto numa ruazinha chamada Henrique Monteiro. Essa rua, ela é uma paralela a Rebouças, a primeira paralela a Rebouças pro lado de Pinheiros, atravessa Faria Lima. Para quem tem uma certa idade, era a rua do restaurante Tambor. Exatamente. É lá que a gente falava, que a gente conversou agora. Eu achei que não era a sua idade. Pessoal, eu engano bem. E eu achei muito... nós temos ali 3 incorporadores. Eu estou fazendo um prédio, um edifício muito interessante, com fachada ativa, para Concivil e para Stan, são 2 incorporadoras juntas. E está sendo lançado aí nas próximas semanas, já está com o stand pronto, e você tem uma noção hoje com esse stand da possibilidade de você criar uma praça ali na frente, que é o que nós vamos fazer, porque nós recuamos mais o prédio. A gente recuou o prédio para exatamente criar essa praça. Então vai ter um prédio de apartamento de 230 metros quadrados, são grandes apartamentos, e um hotel de 60 quartos, uma boulangerie, um restaurante, ou seja, isso tudo vai estar virado para a rua, aberto, sem muro, que já é um padrão muito diferente do que a gente fazia 10 anos atrás, né? Ainda continuam fazendo, mas é um padrão muito diferente, onde a questão da segurança está muito mais ligada à questão da presença de pessoas, da boa iluminação, do que da questão de você ter um muro simplesmente.
né? E é uma rua muito pequena. No final da rua, a norte está fazendo um prédio com a Expol, muito interessante, porque ela circula, você atravessa, ela dá uma passagem da Maria Carolina para Pedroso de Moraes. Ou seja, cria uma fruição que não existia antes ali. E na frente, exatamente do outro lado da rua, da Praça Henrique Monteiro, que a gente está criando esse empreendimento, a JFL está fazendo também um grande edifício ali. Então eu tenho a ideia, a vontade, o desejo, não tem nada realizado ainda, de juntar esses 3 incorporadores e falar, vamos mudar essa rua, vamos requalificar essa rua aqui, transformar essa rua numa rua, realmente uma rua bacana, bonita. Ela já tem toda a característica, ela está assim, ela é muito simpática, muito plana, próximo a tudo, né? Próximo a Faria Lima, próximo aos jardins, enfim. Mas ela precisava fazer um lifting. Claro. Então, assim, eu gostaria de chamar, de colocar todo mundo em volta e falar, vamos tentar mudar essa rua aqui de alguma forma? Claro. Entendeu? Então, eu acho que esse tipo de coisa, eu estou dando um exemplo que poderia ser replicado em vários lugares de São Paulo. Em vários lugares de São Paulo. Uma coisa que não tivesse essa dependência da questão pública, sabe? Não depender do orçamento da prefeitura. Público, não adianta, isso não vai acontecer. Então, a gente precisa começar a colocar não só a mão no bolso, mas pensar que você vai colocar um pouquinho a mão no bolso e vai recuperar isso muito lá na frente, na hora que você lançar esses empreendimentos. Porque vai valorizar, não tem como não valorizar. O que você está dizendo, Arthur, é pensar além do lote, né? Engraçado que tanto as incorporadoras, mas até as nossas leis, né? Quando a lei exige o novo prédio tem que ter tal porcentagem aí de área permeável, que aí basicamente vira um jardinzinho na frente, ou uma grama que ninguém vai sentar ou pisar ou fazer piquenique, que um ano depois do prédio pronto, o primeiro síndico vai colocar uma grade, que permeável ao verde não tem quase nada, né? Então você junta aí 3 ou 4 prédios e pega esses 20% de cada um, você conseguiria fazer uma praça, né? Ou um belo espaço verde. Eu acho que principalmente é uma coisa que é engraçada. Eu comecei a arquitetura por conta desses bairros Cidade Jardim, estilo Cidade Jardim da Cia City, onde se construía nos anos 60, 70, muitas casas, muitas residências unifamiliares, né? E as casas eram abertas, né? Você tinha lá uma máxima gradinha de 1 metro de altura, tal, para falar, esse lote é meu, né? Mas você não tinha um muro, o tal do muro. E você conseguia entender os projetos de arquitetura, estava atrás disso. Então, assim, eu lembro que o meu pai estava construindo uma casa para nós, e a gente ia visitar de carro outras casas, passava em frente de outras casas, e aquilo ficou, eu acho que aquilo até me levou a ser arquiteto, a poder observar a arquitetura dessas casas através de nada, né? Porque não tinha muro ou era uma gradezinha baixinha. Hoje ele seria impossível, talvez eu não fosse nem arquiteto hoje. Você só vê o muro, eu só vejo o né? muro. Então, assim, essa questão de você tirar o muro, nós tentamos fazer isso em todos os projetos que a gente faz. Às vezes é muito difícil, né? A questão do muro, então, hoje em dia, assim, o arquiteto, primeiro ele tem que saber projetar um lindo muro para depois pensar no que ele vai fazer atrás do muro. Entendeu? Claro. Então, eu acho que isso já melhoraria bastante. Mas eu acredito que é isso que você falou, e também na questão de você recuperar trechos que não são seus, né? No caso da Henrique Monteiro, por exemplo, há trechos que já tem prédios ali consolidados, ninguém vai investir desse. Mas por que não essas grandes incorporadoras se cotizarem e fazer com que essa área da rua também, essa calçada pública também seja refeita? Porque, afinal de contas, a percepção de quem vai comprar esses imóveis é da rua como um todo, não só da frente do mobiliário imóvel. Urbano, da iluminação, Tudo. da limpeza, do verde. Exatamente. Claro. Aliás, voltando ao assunto de praças e desse espaço público que tem que misturar gente de rendas diferentes, você também está com um projeto ali perto da escola Avenues, que, para quem lembra, ali é a escola mais cara de São Paulo e que é uma filial de uma escola de Nova York. Me conta desse desafio. A gente está começando a ajudar. Foi feita uma aquisição da Avenues para a gente criar requalificar uma praça muito, desculpa a palavra, muito bizarra ali perto.
Por que bizarro? Porque ela está 50, 60 metros da Avenues e ela está exatamente no meio de três condomínios. Ela está no fundo de 3 condomínios, ou seja, condomínios de casas de classe média ali e tal, classe média alta, com altos muros, e a praça ela não tem nenhuma comunicação, nem com a Avenues exatamente, e nem com a comunidade que está do lado, com nada, nem com os condomínios. Tem uma portinha do condomínio que dá acesso a essa praça, é uma praça totalmente perdida no meio da coisa. E ela tem uma questão que é interessante, que ela está ao lado também do Jardim Panorama, que é uma comunidade que ficou, que sobrou ali, era muito maior e sobrou ali uma comunidade de 2.000 pessoas. Curiosamente, a Avenues, quando tiver com todos os alunos também, o número deles eu acho que vai ser 2.000 alunos, de situações sociais completamente opostas do Jardim Panorama, e a praça é pública e temos que pensar numa praça, num local, e evidentemente como é uma escola, a ideia é levar a criança até o adolescente nessa praça, né? É trazer isso, ela tem que ser mais lúdica, mais interessante para essa galera, não é só árvores, né? Não é só criar um paisagismo, mas que também vai ter que ser bom para o pessoal da comunidade. E vai ser um momento ali que pode acontecer algum relacionamento ali, né? Uma troca de relação. A própria Avenues, quando eu fui visitar isso, eles contaram que muitos funcionários deles são da comunidade, já tem alguns programas, acho que de aula de inglês para a comunidade, enfim. É uma coisa, eu acredito muito nessa relação, sabe? Nessa troca de relação entre as diversas camadas da população, sabe? A gente viveu 20, 30 anos em condomínios gentrificados, né? Em situações de isolamento, né? E um carro blindado e vai para cá, e o carro blindado vai para lá, entra em shopping centers com segurança, etc. Eu acho que isso tá ali o modelo, mas a gente tem que repensar isso para essas gerações futuras, porque esse modelo não funciona mais. A gente tem que se misturar mais e isso tem que ser uma coisa legal, harmônica e positiva para os dois lados. E aí você pensa como? É mobiliário urbano, é iluminação, é cores? Ali nós estamos começando a pensar um pouco em brinquedos mesmo, né? Como essas crianças querem se divertir hoje, uma questão de uma internet forte ali também, que é uma questão importante. Pensar nesses muros, aí estamos pensando em chamar algum artista para trabalhar esses muros. Até eu falei, como não tem ninguém aqui, vamos colocar pessoas nesses muros, né? Para mostrar uma cidade um pouco mais ativa, um pouco mais forte, né? Mas a gente está ainda numa fase muito preliminar desse estudo. O que eu acho mais interessante de tudo foi exatamente a procura disso. A vontade de se investir dinheiro que vai vir dos pais dos alunos da Avenues, certamente, né? Num projeto que inclua também uma comunidade como a comunidade do Jardim Panorama, que é ao lado. E de novo é sobre melhorar o entorno, né? Ou seja, não melhorar apenas o interior da escola, né? Isso já é algo bem positivo. Você acha que de alguma maneira o teu aprendizado nesses largos na Bahia e na Praça da Sé já se aplicam de alguma maneira ao que você visualiza nessa praça perto da Avenues? Tudo. Você sabe que a cabeça da gente são gavetas, né? Eu falo assim, que às vezes até o projeto que não sai do papel é importante para o próximo projeto, né? Então, possivelmente sim, porque você começa a entender a sociedade como uma coisa só, não como várias, né? Quando você faz um projeto de um shopping de alto luxo, como eu já fiz e estou fazendo agora, você pensa numa determinada camada da sociedade, como é que ela pensa o uso do espaço, que aliás é um espaço, não deixa de ser um espaço público. O shopping center é um espaço público, né? Mas que tem ali uma questão social ali que você não se sente, você não consegue pertencer àquilo se você não está numa determinada camada social. Esses espaços não. Eu acho que a gente tem que pensar em espaços onde todas as camadas sociais elas têm que estar juntas e conviver e sem ter medo ou nojinho uma da outra. Sabe? Eu tô te falando, eu acho que é assim. Que se sintam em casa, né? Que se sintam em casa. Em Nova York, por exemplo,
tem um caso que tem um pouco disso, que é a Union Square. Né? A Union Square, por muitos anos, quando eu comecei a Nova York no final dos anos 90, a Union Square era um lugar que ninguém queria ir, enfim, era um lugar onde vendia droga, até aí. Mas, assim, era um lugar meio perdido, né? E foi feito um trabalho na Union Square onde hoje muitas coisas acontecem. Tem feira de orgânico, tem uma feirinha no final de semana à noite que vende bugiganga e as pessoas adoram ir lá, muito, com uma iluminaçãozinha muito simpática. Então, à noite, as pessoas gostam de passear por ali. Tem uma área... Meu filho, inclusive, ele estudou... quando era pequenininho, estudava ali numa escola que era do outro lado da rua, e desciam todo mundo ali para um parquinho de diversão onde misturava realmente todo mundo. Então, assim, há uma possibilidade disso. Há uma possibilidade disso acontecer. A possibilidade é real. O exemplo da Union Square não é diferente de vários lugares em São Paulo, né? Mas a gente precisa trabalhar para que isso aconteça, né? Precisa ter uma vontade... Claro, uma vontade pública, mas, sobretudo, eu vejo hoje em dia, nos lugares mais centrais de São Paulo, uma vontade privada, do setor privado, de fazer com que isso aconteça e haja essas transformações. É engraçado que eu morei perto ali da Union Square também. Eu lembro que tinha aulas de tango às quartas-feiras à noite. Na tinha uma praça? pequena multidão na praça, ao ar livre. Americanos dançando tango. Que ano que era, você lembra? Isso 2012, 2013, por aí. Foi agora. Então, já tava a legal. praça estava arrumadinha, mas tava legal. são que os usos, né? Quem vai imaginar aí aula de tango? E tem gente à noite, depois de um longo dia de trabalho, que quer dançar o seu tango. E vai o direito inalienável... Mas por que não? Da gente dançar tango à noite. Para concluir, eu queria te perguntar, você está falando então de uma participação privada e também aí de uma cooperação pública. Você acha que a sociedade paulistana está olhando mais para esse uso da praça, para esse espaço público? Você acha que quem está construindo hoje um prédio tem que pensar que talvez essa jovem geração, esses millennials, querem estar mais na rua do que fechados em casa? Eu vejo meus clientes hoje, a maioria não tem a minha idade, eles têm de 35 a 45 anos. É uma fase... Eu acho pro ser humano, né? É uma fase muito interessante, porque a pessoa já sabe o que ela quer ser na vida e está com muita vontade de fazer coisas diferentes, de transformar o mundo ainda. Né? Aquela madure com energia. Exatamente. Mas ainda aí também pensa em dinheiro, o que eu acho muito saudável. Pensar em lucro, dinheiro, etc. Blá, blá, blá. Então, eu percebo muito a vocação dessa geração nova de fazer coisas diferentes que tenham esse poder transformador. Eu sinto isso e sinto isso com muita alegria, não só em São Paulo, como em outras cidades. A gente está fazendo um projeto em Goiânia, em Curitiba, em Porto Alegre, toda moçada dessa idade que querem transformar a cidade, que querem fazer coisas diferentes na cidade. Então, eu estou muito positivo com relação a essa nova geração de incorporadores. Né? Eu acho que são gente que às vezes até herdou uma incorporadora do pai, enfim, deu uma continuidade, o pai não entende muito o que ele está fazendo ali, mas ele está querendo fazer coisas realmente que são transformadas. São pessoas que viajaram, pessoas que fizeram MIT. É uma outra geração que eu acredito muito mais preparada para se pensar na questão urbana, inclusive. Oba! Olha só, com uma nota positiva, Acabou. O podcast se chama São Paulo Sonha, então vamos sonhar. E vamos pensar então que os novos incorporadores e que a sociedade paulistana comecem de fato a exercitar aí a sua vontade de estar ao ar livre e de ocupar a sua calçada, a sua praça. Muito obrigado, Arthur. Obrigado, Raul.